Olá, olá, meus queridos, e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui com a nossa máquina virtual do Ubuntu. E desta vez eu resolvi gravar aqui um vídeo especial para alguns alunos meus que me pediram com muito amor e carinho, que é basicamente um vídeo sobre ferramentas de monitorização dentro do Ubuntu e como é que nós podemos trabalhar isto e para que é que elas servem e o que é que isto nos permite depois fazer e ver. Isto é muito útil, principalmente com quem quer trabalhar com máquinas virtuais e com sistemas operativos, até mesmo sistemas de servers e por aí fora. Então, bora lá tentar perceber o que é que nós podemos fazer aqui com estas ferramentas de monitorização dentro do Linux. E já sabem, não se esqueçam de compartilhar este vídeo com quem vocês acham que gosta deste tipo de conteúdo. E acima de tudo, se tiverem alguma questão, deixem sempre aqui na caixa de comentários para eu poder tentar vos ajudar, ou até mesmo aqui esta comunidade que vamos criando, poder também partilhar convosco algumas dúvidas e esclarecimentos e ajudar-nos aqui todos. Então, bora lá para estas ferramentas de monitorização. Então aqui agora neste lado prático vamos começar por abrir aqui o nosso terminal dentro da nossa máquina virtual do Ubuntu. Podemos carregar o terminal vindo aqui às aplicações, ok? E temos aqui o nosso terminalzinho. Ou podemos simplesmente carregar Ctrl Alt T e abrimos o bendito do terminal, o nosso terminal, ok? Agora, um dos primeiros comandos que eu vou trazer aqui para vocês é o comando de top. Porque é top, né? Este é top o que nós vamos fazer. Uau! O que é que aconteceu aqui? Não, então, este comando top é bastante importante. Este comando de top, ele mostra-nos todos os processos ativos que nós temos dentro da nossa máquina virtual, neste caso no Ubuntu, mostra-nos também o uso do CPU de cada um desses processos, o uso da RAM, o tempo de execução de cada um desses processos. Bruno, mas então o que raio é um processo, malta? Então, o processo é basicamente tudo o que são softwares, vamos chamar assim, ou programas, que estão ativos no vosso computador e que vocês dentro de um sistema operativo conseguem visualizar. Okay? Depois vocês também têm os serviços, que é basicamente tudo o que é invisível e que acaba por ser um processo também, mas tudo o que atua, vamos lhe chamar na parte do backdoor, ok? O termo backdoor não seria o mais correto, mas funciona no off, por assim dizer, off the record, assim no off, no offline, por assim dizer, na parte de trás do sistema operativo, ok? Então, o top, ele mostra-nos exatamente isto, ou seja, ele é literalmente o gestor de tarefas, dentro, neste caso, do Linux, mas em modo de texto. O que é que vocês percebem já aqui ao olhar para estes processos que temos aqui a correr? Nós temos o PID, que é literalmente aqui a identificação do serviço, neste caso do processo que está aqui a correr, e como vocês podem ver, todos os processos têm basicamente isso, tem um PID, que é o identificador único, tem aqui o consumo do CPU, o consumo de memória, ok? Então, olhando aqui mais uma vez para isto e percebendo aqui, por exemplo, se nós vemos aqui a percentagem do CPU, nós conseguimos perceber que a carga que cada processo tem para esta máquina, neste momento que eu tenho aqui a correr, dentro do Ubuntu. Então, por exemplo, nós temos aqui que este primeiro processo, ele tem 9,6%, e agora aumentou para 12%, porque os processos vão oscilando, de consumo do CPU. Depois temos aqui também a percentagem de memória que ele está a utilizar, ou seja, o uso de memória que este processo está a utilizar. E reparem, mais uma vez, ele vai colocando sempre por ordem, ok? Os processos, aquele que estão a consumir mais, no caso é sempre mais CPU, ele vai colocando sempre primeiro, e se vocês repararem aqui, ele vai alternando o ID do processo. Portanto, ou seja, nós conseguimos perceber com isto que pode nem ser sempre o mesmo processo que está aqui no topo. Vai depender sempre daquilo que eu estou a fazer dentro da própria máquina virtual, e então os processos podem ir alternando, como é óbvio, assim como também o consumo do próprio processo à memória, como vocês veem aqui. Se vocês olharem constantemente aqui para o PID, vocês vão vendo que está sempre a tomar, nunca, a trocar, nunca é o mesmo. Depois, outro comando muito útil aqui. Espera. Puxou-me aqui, temos aqui também este em cima, entretanto passamos aqui para este em baixo, ok, estava a ver se tínhamos aqui alguma coisa diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Vamos só fazer aqui o exit, ok, pronto. Já agora, como é que eu fiz isto? Vocês não viram, mas como é que eu saí de dentro desta lógica que ele me estava a apresentar aqui? Se eu carregar na tecla Q, eu já tinha dito isto num outro vídeo, mas é sempre bom frisar. Se eu carregar na tecla Q, eu consigo sair do processo que está, neste caso, da tarefa que ele estava a fazer. Se eu agora fizer H pop,
Ou seja, hot top, mentira, não tem nada a ver com hot top, é htop, ok? Se eu der hot top, ok, ele agora deu-me aqui, espera, top, vamos lá fazer aqui htop, porque é que ele não está aqui? Ok. Ele está-me a dar aqui o erro porque eu não tenho a ferramenta instalada, então vou ter de instalar a ferramenta. Porque já agora o htop ele é o monitor, o que dá para fazer uma monitorização do sistema, e é o que é mais utilizado aqui nos sistemas de Linux profissional. Então eu vou só fazer aqui sudo apt install htop. Ok. Pôr a minha senha, que é super difícil esta senha. Ok, pronto. Qual é o bom de trabalhar aqui com o Linux? É exatamente isto que vocês acabaram de ver, que é o Linux ele pode não ser muito intuitivo em algumas coisas, mas noutras coisas, quando vocês tentam fazer, se vocês não tiverem somente instalado, que isto é uma versão muito embrionária, ou seja, a máquina que eu estou a utilizar aqui é fresquinha, eu instalei há pouco tempo, a zerei-a completamente. Ele diz-vos porque é que não está a funcionar, então ele automaticamente também sugere como é que vocês podem passar a ter aquela ferramenta caso não tenham, e é só vocês irem lendo o terminal e lógico, mas por isso é preciso que vocês saibam interpretar, o que também não é difícil. Então vamos agora fazer outra vez a htop para ver se ele agora já funciona. Uau! E agora ficou uma coisa totalmente diferente. Não? Reparem, a partir de agora nós temos a mesma lógica do que tínhamos anteriormente do top, mas visualmente eu entretanto eu não. Pronto, agora não consigo porque eu estou aqui dentro, porque senão eu ia-vos mostrar o outro. Ou seja, isto e o que nós tínhamos anteriormente é a mesma coisa. Qual é a diferença? Este tem uma interface muito mais visual, traz cores, ou seja, é muito mais fácil de eu conseguir identificar algumas coisas, permite-me uma navegação pelo teclado, tem inclusive atalhos aqui em baixo, se vocês repararem nós temos atalhos aqui em baixo, para poder sair, fazer filtros, pesquisar e por aí fora, e ao mesmo tempo, de certa maneira, embora para mim, eu também não posso falar como que eu sou um bocado suspeito, para mim acaba por ser um bocado mais fácil de entender, mas desculpem, mais fácil de entender não, para mim é igual, mas ele acaba por ser mais fácil de entender para quem não tem não está muito habituado para isto. Portanto, este htop é literalmente o sistema de monitorização, desculpem, é o sistema, é o monitorizador do sistema que atualmente é mais utilizado em ambientes do Linux, ok? Então, posto isto, posso carregar aqui, por exemplo, F10 para sair. Deixa-me só, ok, pronto, saí daqui do htop, reparem, fiquei com o terminal limpinho. Ok. Esqueci-me, desculpem. Eu dei CLS, o CLS é no Windows, não aqui dentro do Ubuntu, mas pronto, não faz mal. Por acaso agora, qual é que era? Não me lembro agora aqui do comando para limpar o terminal, mas também não faz mal. Depois, outro tipo de comando de monitorização que nós temos aqui. Temos, por exemplo, o PS auxiliar. Ou seja, o PS auxiliar ele também existe no Windows, e ele vai literalmente monitorizar, não, desculpem, vai apresentar uma lista de todos os processos como se fosse um snapshot, ou seja, como se fosse uma lógica de o que é que tu tens neste momento? É isto, pumba. Ou seja, ele não é dinâmico, ou seja, nós não vamos ver como temos no htop ou no top, em que ele vai alternando mediante o consumo da memória, ou seja, que ele está a fazer um trabalho em tempo real. Ele simplesmente tira um snap e diz, neste momento, este é o estado atual dos processos que tu tens. Agora vocês perguntam-me, mas Bruno, isto serve para quê? E eu respondo-vos literalmente para auditorias. Porquê? Como é óbvio, quando eu vou fazer uma auditoria, não me interessa de forma alguma ter processos que estão constantemente a oscilar. Então, ou seja, o que eu preciso é um snapshot dos processos no momento em que eu estou a ver a máquina, para eu conseguir perceber como é que está o consumo. E agora vocês dizem, Bruno, o que é uma auditoria? Mas eu só conheço auditorias empresariais. Não, então, em sistemas operativos, uma auditoria ela não é literalmente uma fiscalização administrativa, como nós entendemos a nível de empresas. Ela é uma monitorização e rastreabilidade das ações que o sistema está a executar. Ou seja, uma auditoria de sistema é basicamente o processo de registar, analisar e verificar todas as ações relevantes que acontecem dentro do sistema operativo. E o que é que isto vai acontecer? O que é que isto vai permitir? As auditorias ver quem é que fez o quê,
quando é que se fez, em que máquina, com que permissões. Então, ou seja, o objetivo das autorias e sistemas operativos é literalmente isto, é verificar seguranças, rastreabilidade, controles do sistema. A rastreabilidade é mais usada em forensics, ou seja, em análises forense e por aí fora. Portanto, aqui no Ubuntu, a auditoria tem várias camadas, ok? Nós podemos ver isso nos logs do sistema, nos logs de autenticação e por aí fora. Então, nesse caso, este comando de ps-aux é muito útil e eu já vou lá também à questão das auditorias depois os comandos aqui para, para logs do sistema e tudo mais, já lá vamos a essa parte, mas aqui o ps-aux é muito útil exatamente para o quê? Para eu não ter aqui um estado dinâmico dos processos, eu tenho isto estático e consigo muito mais facilmente analisar, e reparem, são imensos processos que eu tenho aqui a correr dentro desta máquina, o que é perfeitamente normal. Depois temos aqui um outro comando que é o free espaço -h, ou seja, free espaço -h, e quando eu dou enter ele vai mostrar, é mais clean, mais simples, mais curto, ele vai mostrar RAM total, RAM usada, RAM livre e o swap de disco, ok? Então, ou seja, aqui nós estamos a ver a memória real do sistema, neste caso do disco. Vocês conseguem ver que eu tenho a memória total de 3.8 GB, porque eu disponibilizei para esta máquina apenas 4 GB de memória RAM. Eu consigo ver que neste momento ele está a usar apenas 1 GB, ok? E tenho free 1,6 GB, ok? Depois tenho ainda de share 36, e depois tenho um buff de cache de 1.4 GB, e ainda available 2.8. Depois aqui no swap ele mostra-me o que é que eu tenho disponível, ou seja, o total, mas neste caso está tudo disponível porque eu não fiz aqui nenhum swap de disco nem nada, ok? Portanto, este comando serve apenas para ver qual é a memória real do sistema e quanto é que está a ser utilizado e não está a ser utilizado. Depois tem outro comando que é o df espaço -h -hífen, como lhe quiserem chamar, menos, enfim, deixa o vosso critério. Quando vocês dão um enter neste comando, o que é que ele vai fazer? Enquanto que o comando anterior, que nós vimos aqui do free-h, ele mostrava-me da memória, neste caso da memória RAM, aqui o def-h, ele vai mostrar o uso do disco, ou seja, espaço usado, espaço livre e partições que eu tenho no disco. Isto não é difícil vocês interpretarem. Vocês conseguem ver que a lógica é muito parecida com a anterior. Temos aqui o tamanho total dos discos, dos temporários e por aí fora, o que está a ser utilizado, o que está livre, quanto por cento é que está a ser utilizado, qual é o disco que está montado, qual é que não está e por aí fora. Portanto, aqui vocês veem literalmente quanto espaço ainda temos no nosso sistema, ok? Depois, temos um outro comando que é o du espaço -sh espaço asterisco. O que é que este comando vai fazer? Isto. O que é isto? Simples. Ele apenas me mostra, neste momento atual, quais são as pastas que eu tenho e qual é o tamanho de cada pasta. E vocês perguntam, isto serve para quê? Isto serve literalmente para vocês descobrirem o que é que está a ocupar mais espaço no disco. Estão a ver quando vocês vão ao sistema operativo? Vocês vão no sistema operativo do Windows, desculpem, e vão lá à parte das definições, na parte de armazenamento, e vocês querem perceber exatamente quais suas pastas estão a ocupar mais espaço e não estão. É exatamente isto. Isto aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Ok, perfeito. Então já conseguimos ver aqui uma monitorização mais básica do sistema. Tá. Mas que tipo de monitorizações é que nós temos mais? Isto que nós acabámos de ver aqui, nós poderíamos chamar a este tipo de monitorização ferramentas básicas da monitorização. Ok, mas como eu vos disse há bocadinho, nós também temos outro grau de monitorização, por exemplo, para questões de cibersegurança, para questões, por exemplo, normalmente estas lógicas de máquinas virtuais são muito utilizadas em servidores, e isto é utilizado em servidores porque? Por questões também de segurança, para evitar que consigam, ao aceder à máquina virtual, neste caso ao servidor, consigam aceder depois ao resto da rede. Então conseguimos aqui criar um certo trivo e conseguir estrangular aqui ataques muito mais rapidamente, porque se houver algum problema eu simplesmente mando a máquina abaixo e mais facilmente consigo depois parar o ataque. Então, mas normalmente nessas situações o que é que nós podemos utilizar? Aquilo que são chamados de logs do sistema. O que é que são logs do sistema? Os logs são registros automáticos de tudo o que acontece no nosso sistema, ou seja, erros, alerta, logins do utilizador, falhas do hardware, enfim, até mesmo serviços que vocês iniciaram, pararam, tudo isso é considerado logs. Então, nós temos um comando básico para ver logs do sistema, ou seja, o próprio log básico,
E nós conseguimos fazer um comando, por exemplo, fazer assim, var traço log traço syslog. Ok? Ele não vai deixar fazer isto. Teria de fazer através de outras coisas, mas pronto, fica aqui o comando na mesma registado, para vocês perceberem que para fazer este comando, o que é que ele me iria dar permissão? Em eu ver mensagens gerais do sistema. Porque é que eu não estou a conseguir ver isto? Porque eu teria provavelmente de ir à pasta e dar a permissão ao utilizador para resolver ou para conseguir aceder a isto, ok? Nós neste momento não temos permissão porque isto é literalmente um log protegido do sistema e como contém eventos do sistema, mensagens do serviço e por aí fora, só o utilizador raiz é que poderia ler isto diretamente. Agora vocês dizem, então, mas Bruno, tu não és o utilizador raiz? Sou. Como é que eu resolvo este problema? Simples, eu posso resolver isto através daqui e vou resolver. Faria sudo cat e faço exatamente a mesma coisa. E a partir... desculpem, deixei aqui cat. Vamos fazer barra vat log barra syslog. Porquê é que eu vou fazer com o sudo? Porque literalmente eu posso ainda fazer isto melhor. Vou tentar fazer isto com o cat. Se não der, depois eu utilizo um outro comando. Porquê é que eu vou fazer com o sudo? Porque o sudo diz para eu executar o comando como se eu fosse administrador. Então, a partir de se eu fizer isto, ok, está certo. Ele está-me a dizer que a pasta está inexistente. Eu não sei se eu escrevi isto mal. Vat... é porque eu pus vat e é var, desculpem. Não é vat, é var. Assim. Pronto, cá está. Era isto que eu queria. Ok? Reparem, eu tinha posto mal, por isso é que tinha dado errado. Eu vou voltar acima para vocês verem o comando aí desse lado. Deixem-me só... Lógico que eu não vou estar a analisar isto daqui convosco, não é? Mas quando quiseres parar, estás à vontade. Está bem. Ele entrou dentro da pasta, lógico que eu não vou conseguir. Isto é porque, como são muitas informações, provavelmente eu nem vou conseguir buscar o comando. Mas basicamente o comando que eu usei foi este: sudo cat barra var barra log barra syslog. Se o cat não desse, eu podia usar o less barra var barra log barra syslog. Ou seja, eu podia usar o less. Porque às vezes o cat pode não funcionar, também dependendo da versão. Agora, se eu quisesse ainda ir mais longe, muitas das vezes no Ubuntu atual, nós não precisamos de determinados ficheiros ou queremos ver logs mais específicos, então nós podemos usar um outro comando que é o journal ctl. Volto a dizer, eu não sei se ele vai funcionar aqui por causa das permissões, mas pronto, cá está. Funcionou, mesmo sem o sudo. Se não funcionasse, eu depois teria com o sudo. Pronto, aqui é uma coisa mais específica, ok? Porque nem sempre o anterior vai ser muito útil. Então este ficheiro é basicamente... O anterior ele é protegido porque contém informações críticas do sistema e por isso é que só administradores é que conseguiam utilizar e então ao ver este também consigo ver aqui alguns logs de uma forma mais clean. Estão a ver? Temos aqui os logs muito mais clean do que os outros e são logs aqui mais específicos do próprio sistema que eu posso analisar e às vezes é mais fácil do que estar aqui a perder imenso tempo a analisar isto, porque reparem, eu tenho aqui imensos logs do que é que foi feito, do que é que foi ativado, do que é que não foi ativado, e muitas das vezes analisar isto, embora nós possamos depois ir buscar este ficheiro diretamente, extrair e fazer uma filtragem, mas muitas das vezes isto pode ser mais difícil de analisar, então usar aqui o Journal CTL acaba por ser mais fácil porque ele mostra apenas os logs do sistema, ou seja, os logs do System D, ok? E que acaba por ser mais moderno, por assim dizer, porque reparem que fica visualmente mais bonito e mais fácil de ler, ok? Depois, outro que eu também posso utilizar aqui ainda do Journal, eu posso usar o Journal CTL espaço traço XE. O que é que este comando vai fazer? Ele vai mostrar apenas os erros recentes, ou seja, aqui por acaso acho que nós não tivemos nenhum erro recentemente a instalar aqui esta máquina, mas ele está-me aqui algumas ações. Onde é que ele está? Já estava aí demasiado para cima. Tem que estar aqui o comando. Pronto, está aqui, estão a ver? Não tem aqui nenhum erro em concreto. Tem aqui, por exemplo, olha, falhou aqui na ativação do serviço. Consigo analisar isto. Portanto, isto aqui acaba por ser o sistema mais moderno de logs do Ubuntu, mas apenas me apresenta os últimos erros que aconteceram, ok?
Pronto, temos aqui, por exemplo, ele aqui depois aconteceu normalmente, pronto, ok? Depois passei mais uma vez dentro disto, é só fazer o Q de 9 e consigo sair de dentro daquela estrutura para continuar a ver os logs. Agora, isto são logs do sistema. Nós também podemos ver logs, por exemplo, de autenticação. Como é que eu vejo logs de autenticação? Eu vou colocar aqui o comando novamente, mas provavelmente este comando vai outra vez bloquear, mas vamos tentar na mesma. Eu gosto sempre de tentar, porque eu gosto de fazer a máquina mostrar que gosto de fazer com que a máquina me humilhe, por assim dizer, ok? Se eu fizer este comando, e pronto, mais uma vez isso que eu não tinha permissão, eu vou tentar outra vez com o sudo cat, a ver se eu consigo fazer var log out.log. Me enganei-me outra vez? Não. Escrevi alguma coisa mal? Out.log, não, está certo. Eu buscar e é cat. Eu buscar e é cat, ok. Burrice da minha parte. Pronto, cá está ele outra vez. Lindo, realmente, estes comandos são uma coisa que é mesmo. Mas malta, isto que me acontece a mim também vai acontecer a vocês, e é literalmente isto que é. Às vezes são tantas letras e tantas coisas que nós escrevemos que só uma pequena letra fora do sítio é o suficiente para fazer com que o comando não funcione e depois nós ficamos, onde foi que eu falhei? Ok? Por isso é que é muito bom utilizar uma outra coisa que já foi instalada aqui previamente, mas não está gravado, que foi os additionals, as ferramentas adicionais do sistema, que nos permite, por exemplo, copiar diretamente do nossa máquina host para dentro do Ubuntu. Da minha caso, máquina virtual. Eu só não estou a fazer isso porque eu sei que se calhar desse lado podem não ter isto instalado ou pode não estar ainda a funcionar corretamente. O que é que isto que eu executei agora faz? Ele vai mostrar os logins de utilizadores, vai mostrar a vez em que eu utilizei o sudo e vai-me ainda mostrar tentativas falhadas, ou seja, aqui eu consigo detectar tentativas de, por exemplo, intrusão neste sistema. E vocês veem aqui que quando é que a sessão foi aberta por um determinado utilizador, vocês ainda conseguem ver quando é que a sessão foi fechada, ou seja, vocês veem literalmente logins. É como se tivesse um registro de quando é que foi feito login e quando é que foi feito logout, ok? Agora, nesta lógica de monitorizações e ferramentas de monitorizações, há algumas coisas que vocês têm de perceber e que é muito importante, ok? Então, voltando ao nosso HTOP, há aqui algumas coisas que eu queria deixar registado para que vocês percebam como é que nós trabalhamos aqui com estes processos, ok? Cada processo no sistema, como vocês já sabem, vai ter um número único. E cada número, ele tem uma utilidade específica, que é, eu quando quero fazer kill de um processo, como é óbvio, o que é o kill? É encerrar o processo, é como ir no Windows ao setor de tarefas e fazer terminar tarefa. Quando eu quero fazer kill do processo, como é que eu faço esse kill? Eu não vou fazer o kill pelo nome do processo, até porque vocês conseguem ver aqui cadê o nome do processo. É muito difícil, às vezes nós conseguimos encontrar. Então este PID, ou seja, Process ID, o PID significa Process ID, ou seja, o ID único do processo, como eu tinha dito há pouco, é através deste PID que eu consigo dar kill ao processo. Eu não vou dar kill a nenhum específico, eu vou apenas exemplificar. Então, se eu tiver, por exemplo, no meu terminal, ok, e quiser dar kill a um processo que por uma razão crashou, bloqueou ou não está a funcionar como deve ser, basta-me apenas fazer kill e meter o número do processo e eu dar enter e automaticamente isto termina o processo. Isto é o equivalente a eu fazer o fechar da aplicação à força, ok? Muitas das vezes isto pode não funcionar, então aí eu tenho de acrescentar um parâmetro adicional que é, por exemplo, o traço 9, ok? O traço 9 mais o número do processo, atenção para não deixarem espaço a mais, mas normalmente isso não dá problema. O traço 9 vai literalmente fazer o kill forçado do processo, ok? No entanto, é preciso nós também entendermos aqui uma outra coisa com os processos, é que nem todos os processos eles têm a mesma prioridade. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que há processos que são mais importantes do que outros. E o sistema, ele dá essa prioridade aos processos. E os processos que têm mais prioridade vão ser mais acelerados, os que têm menos prioridade podem ser menos acelerados ou limitados e vice-versa, ok? Quais são as ferramentas que nós temos aqui para ver efetivamente as prioridades dos processos? Eu posso usar, por exemplo, o NICE 0, neste momento, ou seja, quer dizer que eu tenho 0 processos prioritários, ou o
nisso. Ok? Ok, pronto, ele diz que neste momento eu tenho argumentos insuficientes, porque o reinício normalmente ele pede que eu coloque mais argumentos, dependendo do tipo de processo que eu estou aqui a utilizar, mas estes dois comandos são comandos que nos permitem ver estas lógicas das prioridades e perceber melhor depois como é que eu posso gerir os recursos, não é? Agora, para concluir aqui este vídeo que eu estou a fazer aqui para vocês, uma coisa que é importante perceberem é que quando nós estamos a trabalhar com sistemas operativos é muito importante nós sabermos interpretar o consumo de recursos. E cada processo, como vocês viram há bocado, tem um consumo de recursos específicos. CPU, RAM, disco, ok? Entrada e saída de dispositivos e de drives, esses consumos são muito importantes de vocês perceberem e de que entenderem se faz sentido ele estar a fazer aquele consumo de recursos. Até porque, numa lógica, por exemplo, de cibersegurança, se vocês têm um processo que está a consumir demasiado recurso, demasiada memória, demasiado CPU, isso é suspeito, ok? Portanto, devemos ter isso em consideração exatamente para podermos analisar e perceber, será que aquele comportamento daquele processo é normal? Então, com isto, nós conseguimos concluir que um sistema operativo é literalmente um conjunto de processos a gerir recursos em tempo real, ok? Bem, malta, com isto eu espero que tenham efetivamente gostado deste vídeo. Mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezinho de se tiver alguma questão, alguma coisa que queiram ajudar e também adicionar qualidade a este conteúdo, colocando aqui coisas adicionais que eu podia ter visto e que não vi aqui neste vídeo. Podem também deixar aqui nos comentários, meus queridos, e compartilhem este vídeo com quem vocês acham que pode ter verdadeiramente utilidade em assistir este conteúdo, está bem? Eu espero que tenham gostado deste tipo de vídeo e encontramos-nos no próximo vídeo sobre máquinas virtuais ou outro tipo de conteúdo que eu vá criando aqui para vocês. Um beijo e um queijo, meus queridos, e até à próxima. Tchau!